A temporada de resultados já teve início nos Estados Unidos, com os grandes bancos divulgando seus balanços, o que surpreendeu positivamente e negativamente. No Brasil, as primeiras pesquisas eleitorais do ano começaram a ser divulgadas. A gente vai discutir hoje como está o tabuleiro para as eleições de 2026. No Comprovende de hoje temos TSMC, SmartFit e o ETF de defesa Shield. Além, é claro, da dica cultural da semana. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o Matheus Spies, nosso analista de macroeconomia e política. E aí, Mate? Tudo bem, Lari? Eu tô bem, e você? Tudo certo, segunda semana aí completa do ano e seguimos, né? Seguimos, vamos, que tem muita água para rolar ainda nesse ano. Antes da gente começar, queria convidar vocês para conhecer o Empíricos Wealth Club, que é um clube exclusivo onde nós, analistas da Empíricos, construímos sua estratégia de investimentos. É uma carteira personalizada, pensada para você nesse ano, que é ano eleitoral. Para conhecer mais, é só clicar no link da descrição. Bora falar de Estados Unidos, então. Hoje nós recebemos nosso Enzo Pacheco, analista de ações internacionais. Seja bem-vindo, Enzo. Fala, Lari. Fala, Matheus. Primeira do ano aqui com vocês. Opa, Boa. Seja bem-vindo. Muita coisa para falar já. Primeira de muitas, eu espero. Bom, já vou começar, então, passando a bola para você, falando um pouco dos bancos, né, que tiveram resultados mistos aí. Eu achei curioso que mesmo os bancos que tiveram surpresas positivas em relação à projeção consensual não tiveram uma reação positiva na ação. Então, eu queria ouvir de você como que você enxergou aí, no geral, os números apresentados e o que te animou e o que te preocupou. Lara, eu acho que, na verdade, antes de chegar no comentário sobre os resultados em si, a gente teve muitas manchetes que afetaram os bancos também. Então, não foi apenas os resultados. A gente pode depois entrar aqui no mérito, né? Então, a gente teve aí, né, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, todos os grandes bancos americanos reportando seus números. Teve crescimento de receita, crescimento de lucro, quando você junta todos os números, né? Receita ali total dos 6 bancos deu quase 600 bilhões de dólares e lucro de mais 150 bilhões na comparação, né? Então, crescimento de 6% e de 8%, respectivamente, na comparação ano a ano. Então, assim, mostra a capacidade desses bancos de, né, passar por momentos altamente voláteis no mercado americano. Vou lembrar que em 2025 a gente teve o começo muito empolgado ali com a eleição do Trump, depois você teve aquela preocupação com o tarifaço, e aí depois os mercados, né, terminaram o ano no positivo, que também ajudou a manter o consumo forte nos Estados Unidos, empresas fazendo negócio, indo ao mercado. Acho que tudo isso ajudou para que os bancos tivessem um ano de 2025 bom, e as perspectivas para o próximo ano ainda são positivas, mesmo com os riscos que a gente vê aí a cada semana que passa, né? A gente não é porque os números foram bons, as falas dos CEOs foram relativamente ok, isso não significa que a gente não tem que monitorar alguns riscos. Mas eu acho que o grande destaque em 2025, quando a gente fala dos bancos americanos, foi a parte de investment banking, trading, essa parte mais voltada para mercado de capitais propriamente dito, né? Então, quando você vai ver a mesa de trade do Goldman, do JP Morgan, todos apresentando crescimento da ordem de 25% a 30%, porque o mercado, apesar do mercado ter enfrentado aquela questão do tarifaço ali no começo de abril, essa volatilidade gera negócio para esses bancos, né? Então, os clientes fazem mais negócio, o banco pode emprestar mais dinheiro para esses clientes, ou talvez, né, na retomada que teve ali durante o ano, para poder alavancar suas apostas. Então, essa parte de trade foi muito boa. A parte de transações, né, deal making, então empresas que querem fazer M&A, empresas que querem vir a mercado, também foi muito boa no ano passado. Eu acho que a grande temática desse ano de 2025 para os bancos foi a parte de Wall Street, a não a parte de Main Street. O que não quer dizer que a parte de, digamos, né, a parte de mercados capitais tenha prevalecido em relação ao consumidor comum. Isso não quer dizer que essa parte tenha sido ruim, mas sobressaiu, dado todos esses fatores positivos que a gente comentou aqui agora. Então, a gente vê ainda, né, quando a gente fala, por exemplo, de IPOs, uma perspectiva positiva para 2026. Então, você já tem aí algumas grandes empresas que há muito tempo o pessoal espera vir a mercado, talvez uma SpaceX, uma Anthropic, todas essas grandes empresas agora de inteligência artificial,
com a possibilidade de emitir suas ações, né? Vir a mercado eventualmente. Então, acho que isso pode ser também um novo fator positivo para esses bancos ao longo de 2026. Boa. E a gente tem visto também muita ansiedade aí com relação aos resultados das empresas de tecnologia e inteligência artificial, né? Até agora poucos foram divulgados aí nesse setor e eu queria saber o que você está esperando para as techs nessa temporada. Na verdade, a gente teve já a divulgação do resultado do TSMC, ela sempre é a primeira grande empresa a divulgar, né? Então, assim, quando a gente fala de temática de inteligência artificial, a gente tem que dividir, né, as empresas que vão surfar essa tese. E a TSMC, para mim, ela, né, não só para mim, mas ela, como ela está numa parte inicial do desenvolvimento da inteligência artificial, na infraestrutura, eu acho que ela é um barômetro interessante para a gente tentar entender como é que vai ser a vida dessas empresas ao longo de 2026. Então, se a gente for lembrar, no final do ano passado, depois do tarifaço em abril até outubro, comecinho de novembro, que a gente teve um mercado que foi só uma atuada positiva calcada no trade de IA, a gente no final do ano a gente teve aquela questão se vai ter se tem bolha de IA, se não tem, começaram a questionar os investimentos das empresas, e aí de novo, a gente já participou aqui de um programa no passado recente falando que a gente tem que também diferenciar cada empresa nessa questão. Por exemplo, as Big Techs, elas têm a capacidade única de conseguir investir com a geração de recursos do próprio negócio. Então, uma Amazon, uma Meta, um Google, ela vai vender seus produtos, vai vender seus serviços, e aí ela vai conseguir, com esses recursos, investir na infraestrutura para a inteligência artificial. Outras empresas que não têm um negócio tão robusto, elas talvez tenham que captar recursos, e aí sim tem essa discussão no mercado se vai ter sustentabilidade ou não de você ficar emitindo dívida para fazer novos investimentos, e aí vai ter uma necessidade de fazer novos investimentos porque saiu um novo chip. Então, assim, tem essa diferença. Mas eu ainda acho que para 2026 a gente vai ter uma temática de IA e essa parte de infra, que acho que é a primeira fase, né? A gente sempre fala de IA, fala do agente de IA, fala de talvez IA física, né? Junta robô com inteligência artificial, mas tudo isso precisa de você ter toda a infraestrutura no lugar. E aí, eu acho que a gente vai ter um ano positivo para essa temática. E aí, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque a TSM ela é a principal fabricante de chips do mundo, né? Então, quando a gente sempre fala de o pessoal já pensa de NVIDIA, pensa talvez numa AMD, agora até do próprio Google. Mas quem fabrica esses chips para essas empresas é a TSM. Então, ela tem mais de 70% de mercado quando comparado ali com as outras fundições, né? Então, a Samsung, que é a coreana, outra coreana lá, a SK Hynix. A TSM ela é a maior empresa do mundo e as pessoas às vezes não têm essa noção da importância dela. Então, se a NVIDIA vai fazer um chip novo lançado daqui a um mês, quem vai fabricar vai ser a TSM. É correto a gente pensar na NVIDIA como se fosse uma Nike, assim, ou uma Apple, e a TSMC como a fabricante que está lá na China? Exato. Assim, né, tem algumas características semelhantes. A NVIDIA está lá com a equipe dela desenvolvendo a tecnologia, né, fazer o melhor chip possível. Como é que a gente vai fazer a arquitetura do chip e tal? Beleza, eu preciso fazer em grande escala. TSM, por favor, fabrica para mim. E aí, o fato de ser em Taiwan, você tem acesso também a toda o supply chain, né? Talvez os materiais necessários para fazer o produto com um custo muito menor do que seria, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente viu até recentemente a TSMC anunciando que vai fazer investimentos. O governo americano anunciou que Taiwan vai investir nos Estados Unidos para fazer chips localmente, mas a TSMC já falou assim, olha, se você for esperar que a minha operação dos Estados Unidos seja tão lucrativa quanto a operação de Taiwan, não vai ser. Então, minha margem vai ser menor. Então, isso é um problema. E aí, né, tem um detalhe importante. Quando a gente fala de fundição, é um segmento da parte de A que é altamente demandante de capital. Então, investimentos muito grandes. E aí, por que a TSM tem essa liderança absurda? Para você fazer esses investimentos, vai precisar de muito recurso. Você tem que conseguir, com o seu próprio negócio, você conseguir gerar recursos para poder fazer esse investimento. E a TSM, ela hoje é a principal fabricante dos chips mais avançados, né? Então, quando a gente vê lá o resultado nessa semana, a receita cresceu 25% na comparação anual no trimestre. Quando a gente olha no ano, cresceu 35%. A produção de chips, quanto ela produziu a mais, cresceu 15%, 20%.
Então ela teve uma capacidade ali de aumentar o preço do produto dela. Como ela consegue aumentar o preço do produto que ela vende? Ela tem que fazer esses chips mais avançados, porque ela vai conseguir cobrar mais. Esses chips eles são mais lucrativos, vai gerar mais lucro para a empresa. Então, a gente viu lá o resultado, teve uma expansão de 4 a 5 pontos percentuais de margem, né? Margem bruta, margem operacional. A margem líquida hoje da TSM roda na casa de 45% no ano. Então, assim, demonstra que ela tem uma capacidade de precificação do produto dela muito importante, porque ela faz os produtos mais avançados. E aí, a partir do momento que ela faz os mais avançados, ela investe para fazer ainda mais avançados. E isso vai criando esse moat que a gente fala, né? Essa vantagem competitiva. Porque dificilmente as outras empresas vão conseguir investir para fazer chips em larga escala para tirar esse mercado da TSM. Então, ela acaba criando uma proteção natural para o negócio dela. Então, como a gente estava falando aqui, essa parte de IA, a gente teve esse questionamento se vai ter mais investimentos ou não, e a própria TSMC já avisou que ela mesma vai fazer investimentos da ordem de 52 a 56 bilhões de dólares agora em 2026, que seria um crescimento da ordem de 30% na comparação com o mesmo gasto no ano passado. Então ela gastou 41 bilhões de dólares em 2025, ela pretende gastar mais de 50 esse ano. Demonstra que ela está vendo demanda pelos produtos dela, ela vai começar a produzir agora o chip de 2 nanômetros. Hoje o chip mais avançado que ela faz é de 3 nanômetros, que inclusive vem ganhando espaço no resultado ao longo do tempo. Né? Ganhou 6 pontos percentuais de um ano para o outro. Quando ela começar a fazer o de 2 nanômetros, vai começar, né, uma produção devagar, mas provavelmente a demanda vai puxar e vai começar a ser muito representativo no negócio como um todo. Então, quando a gente olha o resultado de TSMC, não é que tira dúvida da temática de IA. Ainda tem um questionamento como as pessoas vão conseguir ganhar dinheiro oferecendo produtos e serviços. Mas, pelo menos, nessa parte de infraestrutura, a gente vê que ainda tem uma perna aí para 2026, porque essas empresas vão continuar vendendo mais chips. As empresas fornecedoras de equipamento vão provavelmente continuar vendendo para essas empresas, para poderem fazer mais. Então, assim, eu ainda estou com uma visão positiva para a TSM, por exemplo, para 2026. Eu acho que pode ser um case interessante para essa temática. Negocia hoje a 21 vezes lucro estimado em 2026. Assim, dada a qualidade da companhia, eu acho que ainda vale uma aposta para quem está querendo começar a investir nessa temática de inteligência artificial. Boa. E expectativas aí para as demais? Microsoft, as Magnificent Seven? Eu tenho um pouco de receio em relação a... Você citou agora do retorno, né? Queria saber também, porque muita gente com medo do que possa vir a ser essas temporadas de resultado com um nível de volatilidade por conta da entrega de retorno sobre esse CAPEX agora. E aí eu acho que vai um pouco também no que ela está perguntando, assim, acho que principalmente o pessoal fica monitorando as Big Techs, né? Porque elas hoje são as empresas que conseguem, de certa forma, monetizar alguma coisa de IA. Então, a Microsoft, ela já tem lá no Azure uma participação interessante do serviço de inteligência artificial, que vem crescendo trimestre após trimestre, mas não sei se é na velocidade que o mercado gostaria. Então, acho que vão ser 2 pontos que ainda vão ser monitorados nesses resultados agora. Então, a gente fala Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon, né? Eu tiro um pouco o Apple dessa história, porque a Apple, ela nunca teve a ideia de ser a primeira a fazer o negócio, né? Ela não foi a primeira a fazer o smartphone, mas ela quis fazer o melhor smartphone, e aí acabou o iPhone se tornando o produto que é hoje. Então ela tá ela nem tá investindo tanto em IA propriamente dito. Eu acho que ela vai esperar a gente ter uma noção mais clara qual vai ser a empresa vencedora nesse sentido, desse segmento, e poder fazer uma parceria com ela. Ela até recentemente anunciou uma parceria com a Alphabet, né, para os modelos de inteligência artificial do Google alimentarem o iPhone. Então, assim, ela não está com essa pressa. Mas essas outras 4 grandes, né? E a NVIDIA, como eu falei, a NVIDIA é bem parecido com o TSMC, né? Então, quando a gente fala dessas Big Techs, eu acho que continuará sendo observado, né, e questionado essa velocidade de monetização. A gente viu uma melhora nos últimos trimestres, mas ainda não sei se é a velocidade que o mercado gostaria de ver. E talvez essa questão do CAPEX das Big Techs. Né? A gente também está falando aqui recorrentemente, quando é que esse CAPEX vai parar? Ano passado ficou na casa, acho que de 400 bilhões de dólares, que era o dobro do que foi há 3, 4 anos atrás.
E aí a estimativa para esse ano está na ordem de 500 a 550 bilhões de dólares. Então, assim, tem essa dúvida, né? Quando é que ele vai conseguir ter esse retorno sobre o capital investido? Mas eu não acho que essas empresas podem se dar ao luxo de não investir. Porque a partir do momento que a Microsoft não investe, mas a Amazon investe, ela vai talvez ter um produto, uma tecnologia mais avançada do que a sua rival, e os clientes vão começar a migrar para a Amazon e a Microsoft vai ter que fazer um investimento muito maior ali para frente. Então, acho que esses vão ser os 2 pontos principais na temporada de resultados. Mas ainda assim, eu acho que tende a ser uma temporada de resultado positiva, dado as empresas, ainda a importância que elas têm, né, no mercado hoje. Então, a expectativa de crescimento de lucro ainda é maior para as Big Techs do que para as outras empresas do SP 500. Mas sempre pode ter uma volatilidade, né? Eu acho que nessa temporada de resultado a gente não deve ver tanta volatilidade, porque já veio uma volatilidade nesse final de ano, né? Então, eu acho que a minha percepção é que a reação tende a ser positiva com a divulgação dos resultados. Boa. Bom, bora falar de Brasil, então. Vamos lá. Nessa semana aí, a gente começou a receber as pesquisas eleitorais e saíram 2, um da Ideia e outra da Quest. Matheus, eu queria saber qual a sua percepção inicial aí sobre os dados trazidos. Antes eu vou só falar um detalhe, né? A gente está começando um ano que a gente antecipou demais esse debate eleitoral, por vários motivos, então a gente está falando há muito tempo, não é usual essa antecipação toda. Agora a gente vai começar a entrar de fato, né, nesse período eleitoral propriamente dito, mas até entrarmos tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então são pesquisas importantes, porque elas marcam o início dessa temporada de pesquisas que vão se tornar cada vez mais frequentes e vão fazer parte do cotidiano do investidor que vai acompanhar o cenário eleitoral, porque a gente vai ter cenário macro, teremos os resultados corporativos, mas tudo num caldo de eleição de 2026, porque é muito importante essa percepção de para onde o país vai do ponto de vista de política econômica, em especial a questão fiscal que tanto pressiona os juros. Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Dito isso, para onde a gente está indo de acordo com essas pesquisas? Bem, primeiro a gente teve a Ideia, que é uma pesquisa relativamente nova, ela veio agora com o Canal Meio, né, e acredito que ela vai ganhar corpo ao longo dessa temporada toda de eleições que teremos. De certa forma, elas conversam bastante. Então, eu vou só passar por cima da Ideia e depois eu vou entrar na Quest, que ela é mais parruda, né, e estava todo mundo trabalhando a expectativa para ela ao longo dessa semana. A Ideia, ela mostra um pouco daquela percepção que a gente já vinha construindo no final do ano passado, de que a gente não tem um comparativo, então a evolução a gente não tem, mas a gente tem essa foto interessante, que mostra dentro da oposição ainda uma fragmentação e uma não convicção na pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Ele concilia bem a base bolsonarista, mas chega num segundo turno fragilizado contra o Lula por conta do seu nível de rejeição. E dentro dessa oposição, os menos rejeitados, né, Ratinho Júnior, Tarcísio, poderiam ser candidatos mais competitivos, mais viáveis em um segundo turno, mas tem esse desafio de enfrentar essa ala mais extremada do bolsonarismo em um primeiro momento. E o Lula é um candidato muito forte, ele vai vindo com um canhão, né, a ser disparado, né, populista, assistencialista em 2026, ele é incumbente, agora ele tem também uma rejeição muito alta. Então, dito isso, que eu quero dizer, né, a chance de um pêndulo político ela ainda ser alterado, né, da esquerda para a direita, aos modos que tem acontecido na região, ainda existe, mas ela fica fragilizada diante dessa fragmentação toda da direita. Daí a gente entra na Quest propriamente dita, né, eu trouxe até os números, porque eles são muitos, então para me ajudar, né, alguns pontos que eu acredito que são interessantes. Em primeiro lugar é a rejeição do presidente Lula, ela continua muito elevada e rígida. A gente teve no ano passado episódios em que ele ganhou na margem um pouco de popularidade, mas mesmo esse ganho se mostrou um voo de galinha, e isso é apresentado um pouco nessa rigidez da rejeição. Qual é o trunfo do Lula? Ter um candidato mais rejeitado que ele. Como é que uma pessoa com mais de 50% de rejeição ganha uma eleição? Coloca uma pessoa com 60% de rejeição ou 55% de rejeição para concorrer contra ele. Por isso que, desde o anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro, você não vê o PT ou partidos da base aliada do governo atacando a candidatura do Flávio. Eles querem que ele seja o candidato, porque eles entendem que ele é um candidato mais fácil de ser batido. Aumenta a chance de reeleição do governo. Mas você tem ainda assim uma rejeição muito elevada do presidente Lula. A rejeição dele ser elevada mostra que existe ainda uma chance de alternância de poder em 2026. Só que passa pela candidatura
do Flávio, a pré-candidatura dele foi, né, agora começa a ganhar um pouco de tração. Eu vi algumas avaliações que colocam que ele teve uma arrancada. Eu não coloco que ele teve uma arrancada, não colocaria com essas palavras. Houve uma melhora de percepção natural, porque ele começou a ser percebido como o candidato do pai. Então ele está começando a capturar esse eleitorado bolsonarista. Só que tem um porém, você ainda não tem o eleitor ativo. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar a pesquisa espontânea, tem muita gente que não sabe quem escolher espontaneamente. Ou seja, a pessoa, o eleitor médio, não foi ativado ainda. Ele será. Quando a gente chegar mais próximo da eleição, ele vai se sentir mais engajado. Então a gente vai ver uma maior transferência de voto. Também veremos transferência de rejeição. E daí você entra na questão dos independentes, ou candidato, o eleitor moderado, o eleitor de centro, que ele ainda tem uma rejeição muito grande ao Lula e ao bolsonarismo. Né? Então o que a gente vê? Esse cara vai definir a eleição. Ele definiu em 2018, vai definir em 2022, é o cara que define a eleição no mundo. É o cara que está no centro, é o eleitor moderado. E ele talvez seja empurrado para quem tenha menos rejeição. E esse é o trunfo do Lula num embate contra o Flávio Bolsonaro. E essa é a vantagem de candidatos como Tarcísio e Ratinho Júnior, que tem uma rejeição menor e tem maior potencial. Uma pesquisa da Quest, ela quebra em espectros, né? O lulista, a esquerda não lulista, o independente, a direita não bolsonarista e o bolsonarista. É claro que você vai ver uma transferência já de votos muito maior no bolsonarismo para a candidatura do Flávio, porque tem uma introspecção maior, né? Existe uma proximidade maior. Só que a gente tem, dentro desse espectro, dentro dessa quebra, uma amostragem muito interessante que nos é apresentada pela própria Quest, que é a direita não bolsonarista é maior do que a bolsonarista. Essa é o que a pesquisa nos mostra. E na esquerda é diferente. O lulismo é maior que a esquerda não lulista. Olha só que curioso. Isso mostra que existe um espaço no qual talvez a candidatura do Ratinho Júnior não seja tão impossível, é muito difícil, mas ela tem espaço para tentar pleitear uma vaga no segundo turno, caso Flávio Bolsonaro mantenha sua candidatura até o final. A gente já falou isso várias vezes, né? Não é um blefe a candidatura dele, ele está se provando, ele está se testando, mas existe uma chance de passagem de bastão. Se tem um membro dentro da família que é capaz de passar o bastão, é ele. Né? Ele se coloca como o Bolsonaro mais moderado e o Bolsonaro com maior capacidade de articulação. Em sendo o caso, se tem algum acordo a ser feito, ele que fará. Tarcísio voltou a negar que é candidato ao Planalto, ele tem feito isso desde o começo. Teve um episódio essa semana, né, que foi o compartilhamento de um vídeo dele, no qual a primeira-dama Michele Bolsonaro também compartilhou, gerou certa intriga. A primeira-dama do estado de São Paulo também comentou, a Michele curtiu, gerou uma intriga muito grande dentro da ala extremada do bolsonarismo. Mostra como eles estão fragilizados, sensibilizados, estão em posição de defesa altíssima, porque começaram a atacar a Michele e o Tarcísio. Só que tem um porém, eu já falei isso aqui também, que se você quer ser presidente do Brasil, você passa por São Paulo, definitivamente. Você não pode brigar com o governador do estado de São Paulo. E principalmente quando esse governador pode tentar essa reeleição, né, e esse governador tem mais de 60% de aprovação. É o caso do Tarcísio, né? As últimas pesquisas mostram que ele tem 64% de aprovação, ele tem uma reeleição tranquila em São Paulo. Então, se você quiser ser presidente do Brasil, você passa por São Paulo. Note que você ainda não tem a arquitetura dos partidos, tanto de esquerda como de direita, para como será a eleição de São Paulo, caso o Tarcísio saia, e mesmo se ele não sair, para Senado. Né? São 2 cadeiras para Senado esse ano, você tem uma cadeira hoje, né, que é aliada do governador Tarcísio, que provavelmente vai para o DERIT, mas a segunda cadeira, que poderia ser do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, agora ele abandonou essa ideia porque ele comprou essa briga toda nos Estados Unidos, está em aberto. Daí você tem vários nomes da esquerda que vão tentar essa cadeira, Fernando Haddad, Marina Silva, a própria Simone Tebet, as duas, tanto a Marina como a Simone Tebet, transferiram, né, o seu colégio eleitoral para São Paulo para poder tentar uma vaga por aqui, seja de governo ou de Senado. Para governo, se for contra o Tarcísio, é para perder. Se não for contra o Tarcísio, fica em aberto, e daí depende quem vai ser no lugar do Tarcísio, caso ele saia para presidente. Por enquanto, né, a candidatura que a gente tem é do Flávio Bolsonaro, ele é o candidato, e você teve essa semana também o evento do Ratinho, que é o PSD levando ele como candidato alternativo de direita. O eleitor brasileiro, ele já tem, né, pelos históricos das últimas eleições, um mecanismo de transferência de voto em razão de voto útil. Isso aconteceu, por exemplo, com a candidatura do Ciro Gomes no primeiro turno de 2022. Os votos foram transferidos. Aconteceu também com a candidatura do Alckmin em 2018.
os votos foram transferidos. Então, o eleitor ele já tem mecanismo de transferência de voto por voto útil. Como você tem essa percepção de que o Flávio ele chega no segundo turno, mas perde do Lula, você pode ter o eleitor fazendo voto útil no Ratinho Júnior, dependendo de como for a campanha. Lembrando que hoje você tem o PT não falando nada do Flávio. Quando isso deve começar a mudar? A partir de abril. Abril você tem o período da descompatibilização, todos os governadores que querem algum outro cargo vão sair dos seus mandatos, então eles vão abandonar os cargos. O Zema vai sair de Minas Gerais, o Seca Mineira, o Cláudio Castro vai sair do Rio de Janeiro, o Ronaldo Caiado vai sair de Goiás, o Eduardo Leite vai sair do Rio Grande do Sul, o Ratinho Júnior vai sair do Paraná. Se o Tarcísio for ser candidato, ele vai sair do estado de São Paulo também. Se não, é a partir de abril que a gente vai começar provavelmente ver os ataques sobre o Flávio Bolsonaro vindo da situação, né, vindo do governo. E daí isso vai aumentando ao longo da campanha e vai começar de maneira muito mais forte em agosto, que é o período eleitoral propriamente dito, então agosto, setembro, e daí chega em outubro, e daí no segundo turno é quando despeja realmente todo o potencial de uma campanha negativa. A gente já viu isso em 2014, por exemplo, na candidatura da Marina Silva. O PT ligou a máquina de moer reputações, tinha aquele vídeo famoso que a comida sumia da mesa, isso destruiu a campanha dela. Então isso provavelmente contra Flávio Bolsonaro vai ser brincadeira de criança, a questão da Marina Silva, porque vai ter muita coisa para ser usada contra ele, desde a rejeição do próprio bolsonarismo, desde o histórico dele. Histórico, inclusive, dentro da própria base bolsonarista, eles tendo sido contra diversas pautas que hoje o bolsonarismo levanta, né? A questão de impeachment de ministro do Supremo, questão da CPI do Lava Toga, entre várias outras coisas. Então tem muita coisa para ele se queimar. E daí pode nascer uma candidatura alternativa. É difícil? Muito difícil. Ele é o candidato da oposição em se manter na candidatura mais forte para chegar no segundo turno. Mas existe essa possibilidade. Então, como existe a possibilidade, ainda que ela não seja tão provável, eu preciso levantar ela aqui. Com isso em mente, o que eu acredito que seja? O Lula é favorito para a eleição? O Lula é favorito para a eleição. Ele pode ganhar no primeiro turno? Minha avaliação é que não. Ele nunca ganhou no primeiro turno, não vai ser dessa vez que ele vai ganhar, principalmente com uma rejeição tão elevada. O que pode fazer ele ganhar é no segundo turno, competição de rejeição. Ainda é possível uma mudança do pêndulo político? Sim. Quanto mais possível ela depende da candidatura da oposição. Se continuar o Flávio, ela fica muito mais fraca, porque ele é um candidato mais fraco no segundo turno. O Ratinho Júnior é possível. Agora, se vier um Tarcísio, essa candidatura fica mais forte. Em não vindo, não estou falando que ele vai definitivamente ganhar do Lula, tá? É só tentativa de competitividade. Ele é mais competitivo no segundo turno. É isso que a pesquisa nos mostra, tá certo? Note, o Tarcísio tem empate, né, no segundo turno técnico com o Lula, tanto na ideia como na Quest. A Quest fica próximo desse empate técnico, sem sequer ter lançado a candidatura. O Flávio tem essa rejeição elevada, inclusive nos independentes, que é o eleitor que todo mundo vai querer capturar no segundo turno, já tendo lançado a pré-candidatura. Então o Tarcísio tem um potencial absurdo de crescimento dentro desses independentes e com uma oficialização da candidatura. A rejeição dele também pode crescer, é natural. Mas o potencial de vitória dele é maior e os números nos mostram isso. Intenção de voto nessa altura do campeonato nos diz muito menos do que rejeição, né, principalmente nessa ala dos eleitores independentes. Portanto, né, hoje o Lula ainda é favorito para a reeleição, né, com a conjuntura que a gente tem hoje. Se o Flávio Bolsonaro passar o bastão depois do Carnaval, tem um período ali depois do Carnaval até o final de março em que ele possa passar o bastão para o Tarcísio de Freitas, existe uma costura, talvez. Vocês devem ter visto essa semana, né, o Bolsonaro foi para uma cela melhor na Papudinha. O pessoal achava que estava sendo um downgrade, na verdade foi um upgrade, né, uma cela maior, porque estava muito apertada. Com varanda. Tem um espaço externo e ele pode agora receber também. Isso daí foi costura do Tarcísio e da Michelle, tá? Se a gente observar o histórico, os filhos dele e essa ala mais extremada do bolsonarismo, que começou a bater no Tarcísio, que eu falei que é uma estratégia idiota, bater no Tarcísio porque você precisa dele, começaram a bater no Tarcísio e na Michelle, que eles ficaram na defensiva, esses caras prejudicaram muito mais o Bolsonaro. E se a gente observar o esforço que o Tarcísio fez e a Michelle fez em tão pouco tempo, eles conseguiram um resultado gigantesco comparativamente com os filhos do Bolsonaro e essa ala mais extremada do bolsonarismo conseguiu, tá certo? Eles conseguiram em pouco tempo um resultado que eles não conseguiram, porque existe uma possibilidade de ser a chapa Tarcísio e Michelle. Ele leva o nome Bolsonaro na chapa e ainda leva uma pessoa mais competitiva. É possível, né? É provável. Hoje você não tem essa costura. Hoje você tem a Michelle sendo candidata a Senado pelo Distrito Federal e o Flávio sendo candidato a presidente e o Tarcísio candidato à reeleição. Né? É uma costura importante a ser criada também nessa janela. É pouco tempo,
mas muita coisa vai acontecer, principalmente nessa janela. Acredito que o carnaval termina dia 18 de fevereiro, né? 18 de fevereiro é quarta-feira de cinza já? Isso aí. Então você tem dia 19 e 20 já voltando, daí aquela emenda. Então na semana seguinte, 21, 22, a partir do dia 23 até o final de março, você tem a possibilidade disso acontecer ou não. Em se mantendo a candidatura do Flávio, a chance de reeleição do Lula fica muito maior, e daí a única esperança alguma coisa, sempre acontece inesperados, né? Então pode acontecer alguma coisa inesperada, né? E daí depende de como também o Lula vai conduzir essa eleição. Porque para o mercado, o que importa, vamos nos recordar, é a questão fiscal para 2027. Existe uma simetria aqui que precisa ser resolvido, né? A questão fiscal, então existe uma simetria que ela será resolvida. Aqui depende do grau de convicção da reforma. Então, por exemplo, se for uma reeleição do Lula, provavelmente essa reforma será com menor convicção e com muito mais dificuldade, porque o Congresso vai mais à direita, provavelmente, e a gente já está vendo que o governo dele está sofrendo nesse mandato, né, por conta de não ter uma maioria, ter uma direita, né, mais forte. É claro que é uma direita que, assim, sem uma liderança no executivo, acaba indo junto com o governo em muitas teses, né? E gastando. Então não é uma oposição no congressual reformista. Mas se você tivesse uma liderança no executivo, isso poderia mudar. Em se mantendo a esquerda e o Congresso indo mais à direita, vai ser mais difícil ainda. Né? A gente está vendo essas brigas entre presidentes das casas legislativas e o executivo, judicialização de várias questões, é justamente por conta disso. Então você precisaria ter uma restauração do poder do executivo, e como você faria isso? Com maior alinhamento com o Congresso. E daí você teria uma vida muito mais fácil para aprovar uma reforma com convicção. Em não sendo o caso, seria uma reforma sem convicção e com muita dificuldade. É um puxadinho até 2030, porque a gente vai voltar a discutir questão fiscal em 2031, certamente. Então, é isso que o mercado tem em mente, maior ou menor. Se for uma reeleição do Lula, provavelmente o mercado vai estressar bastante, vai ter um estresse cambial. Daí, até eu vi nessa semana, né, o quão alto o dólar precisa ir para o Lula se convencer da necessidade de uma reforma. Talvez ele nem precise disso, né? Talvez ele saiba o que precisa fazer, então ninguém vai falar sobre isso na eleição. A eleição vai ser um tiroteio só e depois todo mundo vai ter que pagar a conta, né? A conta vai vir em 2027 já, porque 100% das despesas serão obrigatórias, não vai haverá mais espaço no orçamento para discricionariedade, então você precisa fazer uma reforma orçamentária. Tem até uns caminhos que o Lula pode usar, mas, mais uma vez, sem convicção, vai ser um puxadinho, uma gambiarrinha, que a gente é tão acostumado no Brasil, para empurrar com a barriga mais uma vez o problema. Em sendo oposição, você teria um grande rally para ativo de risco, porque esses prêmios que estão hoje embutidos nos vértices mais longos da curva de juros seriam comprimidos, né? E isso está muito associado à maior competitividade de uma chapa reformista para a candidatura. Por isso que a gente viu em dezembro do ano passado, depois do Flávio Day, que foi dia 5 de dezembro, um estresse no mercado. Né, o mercado começou a se estressar um pouquinho na margem. A gente veio de novembro muito forte, o início de dezembro também forte, e daí começou a jogar vinagre, porque a candidatura do Flávio é percebida como menos competitiva, e essa pesquisa acaba confirmando um pouco esse cenário, tá certo? Muito bem. Eu tinha mais perguntas, mas você já respondeu todas. Então, Eu tenho uma dúvida vai lá. em relação à questão eleitoral, Matheus. Eu sei que a gente tem essa visão do mercado, dessa questão, né, de um governo mais reformista e tal, mas o quão você acha plausível que essa candidatura do Flávio ela permaneça na visão política do bolsonarismo? Eu digo isso porque a gente tem visto uma dificuldade deles, né, querendo largar a mão de ser o verdadeiro, assim, o principal nome da oposição. Sim. Então, eu entendo que você pode até argumentar que um candidato seria mais competitivo do que o outro, mas talvez com o passar do tempo o bolsonarismo acabasse sendo esquecido, ficado em segundo plano. E aí até eu pergunto isso porque eu lembro de uma entrevista que o Eduardo deu aqui pro pessoal do Market Makers, sim. Né? Que ele fala que existe vitória na derrota. Exatamente. Então, assim, o quanto isso não pode ser, a gente pode estar com a nossa visão de mercado, mas o quanto do lado deles, lá, a questão do Flávio, eles não querem de fato ser o principal nome. Se Lula ganhar, você ainda vai ter um cara ali do Bolsonaro sendo a principal oposição no próximo governo. O que eu acho horrível pro país, né? Mas como questão política, eu consigo entender eles tomarem essa posição. Você acha que pode ser mais ou menos isso? Pode. O bolsonarismo pode prezar pela própria sobrevivência, mas é uma aposta arriscada, tá? Porque de 2018 para 2022, você teve a volta do Lula. Em 2030, você não vai ter o Lula para concorrer contra você. E o Bolsonaro, a gente viu o que aconteceu em 3 anos de bolsonarismo, se desidratou muito. Provavelmente vai continuar se desidratando. O Bolsonaro, ele tinha um ambiente no qual ele podia eleger um presidente pró ele, numa circunstância muito mais favorável, por exemplo, um Tarcísio, 4 senadores e um deputado federal da família, fora os outros deputados que seriam, e senadores que ele pudesse fazer, aliados. Quem seriam eles?
O Flávio se reelegendo pelo Rio de Janeiro, a Michelle pelo Distrito Federal, o Carlos Bolsonaro por Santa Catarina e o Eduardo Bolsonaro por São Paulo. O Eduardo Bolsonaro não vai ser candidato. Quer dizer, se for, provavelmente vai ser inviabilizada a candidatura dele. O Flávio Bolsonaro está indo para chapa presidencial, caso isso confirme. Se perder, perde o foro privilegiado, vai estar super exposto no ano que vem, né? A família fala que é perseguida juridicamente, isso é uma complicação adicional para ele em 2027. Você vai ter 2 senadores e o Renan, né, que é o deputado federal, provavelmente, por Santa Catarina, hoje ele é vereador de Balneário Camboriú. E ainda o do Carlos nem é, assim, ele pode ser eleito, mas também tem toda uma questão local lá, né, que não querem. Exatamente, tanto o Renan menos, mas o Carlos Bolsonaro gerou muita repercussão. E assim, se o Flávio é realmente candidato a presidente, por que o Carlos Bolsonaro não fica na vaga de senador do Rio de Janeiro com que ele tem mais ligação? Faria mais sentido, né? Me parece que existe uma porta para o Flávio Bolsonaro voltar a ser candidato a Senado, para uma reeleição que ele tem quase que garantida, né? Então você tinha um ambiente no qual ele poderia fazer tudo isso e corre o risco de fazer só 2 senadores e um presidente que não vai ser pró ele, pelo contrário, vai ser uma pessoa que não vai ter nada alinhado com ele, pode ser o Lula ou um sucessor do Lula, seja quem for. Então serão mais 4 anos de desidratação de bolsonarismo para chegar lá e não ter o antagonismo do Lula, né? Então, assim, é uma aposta muito arriscada para a sobrevivência própria do próprio movimento. Me parece que uma candidatura Tarcísio Michele era um caminho mais provável de vitória e, consequentemente, de nutrir o movimento por mais 4 anos. Não é a leitura que o bolsonarismo tem feito. Pelo contrário, o bolsonarismo tem atacado o Tarcísio e Michele consistentemente, falando que eles são associados demais ao Centrão. É curioso, né, que são 2 pesos, 2 medidas. Quando é o Tarcísio fazendo articulação com o Centrão para alguma aprovação, ele não é bolsonarista subjugado, suficiente. Não é bolsonarista suficiente, ele é centrão, ele é de esquerda, olha, fala comunista, né, já chama de comunista. Quando é o Flávio Bolsonaro fazendo articulação política com o Centrão, ele é um hábil, um as da política. Então, assim, não dá, né? 2 pesos, 2 medidas, não dá, né? Se fosse ele falando com o Centrão, vocês iam gostar. Se é outro, não faz sentido, é porque vocês têm esse alinhamento com a família Bolsonaro. Mas, assim, é uma candidatura que pode ser... Ele teve essa fala mesmo, né? Existe vitória na derrota, que do ponto de vista de oposição mesmo, não me parece ser, e daí que entra a possibilidade da candidatura do Ratinho, né, porque a maior parte do eleitorado não quer Lula nem Bolsonaro, mais de 50% do eleitorado responde que não quer Lula nem Bolsonaro, né, e você tem a migração de voto útil. É muito difícil? É muito difícil. É muito difícil porque o bolsonarismo é muito forte, principalmente com esse eleitor que não está ativo, e o sobrenome ressoa demais. Né? Então seria melhor que fosse uma transferência de votos. Só que o Tarcísio ele não vai assumir. O Tarcísio ele nunca falou que seria candidato, por isso que eu falei, né? A candidatura dele é forte, sem ele nunca ter falado que seria candidato. Ele voltou a falar que é candidato à reeleição essa semana, porque ele estava sendo exposto demais pela própria base bolsonarista, que é um absurdo, uma loucura, né? Eles preferem se destruir do que se unir, que é um negócio de maluco. E ele só seria elevado à posição de candidato a presidente. Ele não se elevaria, até mesmo porque existe uma maldição do governador de São Paulo que quando se eleva, perde, né? O último governador do estado de São Paulo que se elegeu presidente foi Jânio Quadros. Então faz muito tempo, a Nova República não teve. Sempre tenta ser presidente porque é o maior colégio eleitoral, é a maior população, a maior economia, mas perde. Né? Perde. Então precisa, talvez, elevado mude essa circunstância, essa condição. É algo que a gente vai ter que avaliar. Tem muito, como eu falei no começo, tem muita água para correr debaixo dessa ponte, muita água mesmo. Muita coisa pode acontecer. Do lado do governo tem muita coisa que pode estourar também. A gente está vendo a questão agora das liquidações que estão acontecendo. Tem muita gente grande envolvida em Brasília. Tem a questão do INSS, que o governo também estava envolvido. Então tem coisa que pode estourar do lado da situação, que pode beneficiar a oposição, sem dúvida. Tá certo? Então tem muita coisa que pode acontecer e o imponderável sempre circula as eleições, né? Em 2018 teve a facada, em 2014 teve a queda do avião do Eduardo Campos à época. Sempre tem alguma surpresa que pode acontecer e a gente não pode tirar isso, a gente tem que ficar só monitorando como sempre. Perfeito. Bora pro compra ou vende? Prontos? Bora. Assumindo que você não tem carteira, compra ou vende TSMC Enzo Pacheco. Eu já dei meu voto, né? Eu acho que vale a pena reforçar aqui. Compro tranquilamente. Se você tiver crescimento aí de 30% de receita em 2026, você está falando de 160 bilhões em 2026 de receita. E aí vamos manter uma margem ali próximo que ele entregou nesse ano de 45%. Você está falando de 70 bi de lucro para 2026. Então negocia aí 21 vezes o lucro. Tem um ROI de 35% que tende a melhorar.
Esse lucro, a empresa já, né, no resultado dela, soltou o outlook, né, a previsão para esse primeiro trimestre, mas também soltou para os próximos anos de maneira geral, assim, sem entrar muito em detalhe. Espera esse crescimento de receita de 2026 até 2029 acima de 20%, vai manter uma margem bruta acima de 53%, pelo menos 53%. Então, assim, para mim, cara, nesse patamar de preço ainda, de 21 vezes, eu acho que compra, tipo assim, fecha os olhos e pode comprar tranquilamente. Eu tô contigo, compro também. Inclusive, nós incluímos recentemente na carteira Empíricos, que é o portfólio multimercado aqui da casa, e adicionaria um tema que é o tema assim, um pouco dessa rotação do tech americano, né? Que por mais que continue com um fundamento bem em ordem, a gente não viu um grande rally das techs asiáticas, né? A última vez que a gente viu isso foi ali no pré-pandemia, um pouquinho até o pós-pandemia. Então, eu acho que é uma bela forma de capturar aí um eventual rally das techs asiáticas. Boa. Concordo, compro também, é uma recomendação que tem no M5M+, já há algum tempo, entregou um belo resultado no ano passado e a gente manteve na carteira, acompanha vocês dois, né, tanto a carteira como a série do Enzo, e eu tenho convicção que ela vai continuar sendo o centro das atenções para esse universo de AI que só tende a se expandir, né? Boa. Agora, Smart Fit, assumindo que não tem carteira, essa eu puxo, porque teve muita notícia aí essa semana, inclusive uma polêmica aí nas redes sociais, não sei se vocês acompanharam. A polêmica não, qual? Então, começou-se a falar de condições de trabalho, né, Ah, eu vi isso, tá, É. eu sei, tá. Eu não vi isso. E aí, E os personagens estavam comendo no banheiro, não era isso? aparentemente, No chão do banheiro. no chão do banheiro, e aí Eu vi pelo o menos vídeo. isso foi falado. Virou trending topics do Virou Twitter, trending hoje topics, X, né? e aí supostamente um cliente que teria, entre aspas, reportado isso nas redes sociais foi banido. Ô, louco. Então teve toda essa polêmica, a ação caiu muito essa semana, mas na minha opinião não foi por conta dessa polêmica, que para mim isso é mais ruído do que sinal. Foi por conta de outros dois temas, né? Um é um tema de competição, que tem uma marca de estúdios australiana entrando no Brasil chamada F45. Essa era, eu acho que a notícia mesmo, né? Mas teve outra ainda, que foi uma declaração aí do CEO da Smart Fit, um evento fechado para investidores, pintando um cenário um pouco mais desafiador para a rentabilidade no curto prazo. Um pouco mais desafiador, inclusive, do que a gente projeta, mas não muito mais, né? Então, assim, a ação caiu 8%, depois da queda, está negociando a 12 vezes o lucro que a gente projeta para 2026, o que, na minha opinião, para um lucro que vai crescer mais de 50%, mesmo após esse ajuste, é muito barato, uma empresa rentável, e que tem aí anos a perder de vista para aumentar a penetração no Brasil, né? E aí, opinião aí sobre esses dois temas de competição e de rentabilidade, né? Número 1, competição. A F45 está entrando no Brasil, já inaugurou a primeira unidade no Rio de Janeiro. O modelo de negócio dela é um modelo de estúdios, né? Um pouco que é assim, a Smart Fit tem uma divisão que tem os modelos de estúdio, que são Race Bootcamp, Video Studio, Tonus Gym, e a F45 é parecida com esses modelos. Aulas aí de 30 a 40 a 50 alunos, e é uma espécie de funcional, tem uma certa característica de CrossFit, mas não é exatamente um CrossFit. Até assim, a gente está fazendo nossa pesquisa interna aqui, né? Mas o Instagram da marca no Brasil não tem nem 1.000 seguidores. Então, eu acho que é a ver, né? Eu acho que é um modelo de franquias, é um master franqueado brasileiro, né? Um empresário até pouco conhecido, com experiência aí no ramo de comércio exterior, que foi lá, bateu na porta, né, da marca e propôs trazer o modelo para o Brasil. Está fazendo muito barulho na imprensa, saiu em vários veículos de comunicação, um suposto aí plano super agressivo de abrir centenas de unidades no Brasil. Mas assim, como qualquer alocador de capital, né, e mesmo um pequeno franqueado, se as primeiras franquias não forem bem, acho difícil ganhar uma atração tão grande assim, né? Mas ainda, competição é um risco a se monitorar. Mas pareceu
bem exagerada a reação sobre esse tema. E segundo, sobre a questão de rentabilidade, né? A gente tinha, sim, na nossa projeção, uma expansão de margem para esse ano de 2026. Ali, o senhor teria falado da quantidade de feriados nesse ano, que pode acabar atrapalhando um pouco a margem bruta, mas isso pode ser compensado de outras formas, né? Por exemplo, a maturação de academias, a maturação do Total Pass, né? Que é um plano que, à medida que ele matura, ele tende a melhorar a margem bruta da companhia como um todo. Então, assim, mesmo se a gente joga bem conservador, a gente tem um crescimento de lucro bem forte para esse ano. Então, minha opinião, oportunidade de compra, oportunidade de quem já tem rebalancear para o peso-alvo aí, para o peso que quer ter. Eu gosto muito da companhia, para mim é uma das compounders, né, uma das empresas aí para fazer composição de capital ao longo do tempo, então, compra. Legal, compro também, acompanho você. Assim, até quando você mencionou o negócio da rede social, nem tinha associado, porque eu achei que era bobagem. A outra notícia eu vi, achei relevante, a concorrência, etc. Mas eu gosto, acho uma empresa que tem, assim, redonda, assim, sabe? É muito redondo. Eu sou usuário também. Perto da minha casa tem 3 diferentes, tem não Carrefour. Você é usuário, Matheus? Eu sou usuário, Tem certeza, Matheus? Juro que eu vou. Quando você não tá não assina e deixa lá? Que eu tenho, não. Tá dando margem bruta pra Smart Fit, olha lá. Não vai. Abriu uma nova agora, lá no Mercado Municipal de Santo Pra você não ter desculpa pra não ir. Não, tem várias, só quando tá chovendo, que daí eu vou lá do prédio mesmo, que daí não vou sair na chuva. Mas, assim, eu gosto do negócio, eu acho legal, acho interessante. E eles abrem diferentes frentes, né? Você descreveu aqui. Tem várias, cara. Smart Fit é a marca popular, né? Que inclusive dá nome à empresa, é a marca original. Mas tem também os estúdios que eu comentei, que pegam outro tipo de aluno, que é um aluno mais premium. E tem também a marca de academia premium, que é a Biorritmo, né? Sim. Ah, sim. Concorrente da Bodytech. Compro sim. Aproveita essa queda aí pra comprar. É isso aí. Eu compro também. Eu gosto muito, assim, dessa tese. Eu acho que, cara, eu acho que tem muito espaço para crescer ainda no Brasil. Ele já tem um histórico, né? Assim, uma marca está vindo para o Brasil, mas até essa galera conseguir entender realmente como é que funciona. Beleza, vai ter gente no Brasil, mas eu acho que, assim, não é tão fácil uma competição chegar do nada e bater de frente com uma marca tão conhecida como a Smart Fit. Então eu compro. Eu gosto muito da tese também, se a gente for juntar lá com a questão dos medicamentos para emagrecimento. Eu acho que tem um espaço. Assim, não pode ser visto como um problema para Smart Fit. Na verdade, você complementar, né? Você tem que complementar. Você não pode ficar dependendo só do medicamento. Você tem que ter ganho de massa magra. Então você tem que ir para academia. Esse é um debate que eu tive com um cliente semana retrasada. E é muito nessa linha. A gente foi atrás de alguns estudos que mostram o comportamento do usuário de Mounjaro ou enfim, Ozempic, afins, né? Esse ano cai a patente do Mounjaro aqui no Brasil, então o uso dele tende a aumentar. Então isso é bem relevante para todo o varejo, não só o varejo fitness, né? Mas para todo o varejo. E os estudos, eles apontam o seguinte, na média, o orçamento das pessoas que passam a tomar muda muito, o orçamento pessoal. E elas deixam de gastar com guloseimas, bebidas e comida e passam a gastar mais com viagens e fitness. Então, isso na média, né? E existe até uma discussão, né, que foi um ponto interessante que esse cliente trouxe, falou assim, poxa, mas tem também o cara que paga, não vai, e aí ele começa a tomar o remédio e começa a ir, dando mais, porque ele se anima, Apesar né? ele pode gerar também um custo para a empresa. Um custo né? adicional, perfeito. Só que, pelo que a gente viu, esse efeito ele é mais compensado pelas pessoas que nem pagavam e começam a pagar, porque realmente é uma mudança do comportamento. Então, assim, tem essa tendência secular comportamental, sim. Interessante. Eu compro. Só uma dúvida, agora você disse que vai cair patente, você disse, quer dizer que vai ter genérico? Vai ter genérico. Nossa, isso então, vai difundir porque é um bastante. medicamento muito caro, né? Muito caro. É muito caro. E aí, lá nos Estados Unidos, a gente agora vai começar a ter as pílulas, né? Que hoje você tem a injeção. E aí agora você vai ter a pílula também, que pode facilitar bastante o consumo. E aí, quando trouxer para o Brasil também, eu acho que difunde muito, porque você, de fato, você tem um impeditivo aí. Nem todo mundo gosta de mexer com agulha, né? Injeção. É chato. É difícil fabricar e nem é simples. Assim, a pessoa tem que tomar, nem todo mundo gosta. Talvez seja mais invasivo do que uma pílula. Então, eu gosto dessa tese, porque você tem muito espaço para crescer no Brasil e você tem essa junção com essa parte de saúde
que eu vejo ainda com Um questão parêntese positiva. aqui que você comentou agora desse negócio de quebra de patente, etc. Eu vi que esse ano as Big Pharma nos Estados Unidos, porque como elas vão perdendo as patentes, o que elas fazem? Elas compram essas de biotecnologia que são pequenininhas, né? Uhum. Parece que esse ano, ao que tudo indica, as projeções mostram que vai exceder o dispêndio em aquisições por parte delas do que em pesquisa e desenvolvimento. Então, esse ano vai superar o nível das empresas, as Big Pharma, as gigantes, comprando outras do que gastando em pesquisa e desenvolvimento delas. Ou seja, elas estão mudando a dinâmica do mercado. Né? É um negócio complicado lá nos Estados Unidos. Você tem toda aquela questão de você não poder, às vezes, cobrar o preço que você quer, que aí você vem um político e fala assim, não, você não pode cobrar o preço X porque é um medicamento, as pessoas têm que ter acesso. Mas aí você impede também a empresa de fazer pesquisa e desenvolvimento. Para você monetizar, rentabilizar o seu capital que você botou lá atrás. Então, assim, aí você tem que acabar indo diretamente para uma empresa que já investiu, você vai pagar um pouco mais caro por isso, né? Imagina, se você tá lá investindo do zero, você pode fazer diversas descobertas. A partir do momento que uma empresa fez uma descoberta, ela vai cobrar um preço maior pela companhia. Então, mas, assim, é um caminho mais fácil também, né? Teoricamente. Assumindo que você não tem carteira, compra ou vende o ETF Shield, ticker SHLD de dado. Eu recomendo esse ETF já há bastante tempo, não sem críticas, as pessoas sempre me ETF criticam. de defesa. É um ETF ETF de defesa, isso significa que dentro dele tem empresas do setor armamentista. A gente está vivendo hoje no mundo uma corrida armamentista, isso não vai cessar, isso vai se aprofundar, e a gente já recomendava isso há algum tempo, e não é conjuntura, tá? Não confunda a conjuntura, um ou outro conflito estourando, e por isso a gente está recomendando. Não é isso, eu estou recomendando por conta da corrida estrutural que está ocorrendo por entre os países no mundo em maior investimento de defesa, em tese de defesa. E isso, claro, tem feito com que haja uma alta das empresas do segmento. Isso não vai parar. A gente viu, por exemplo, quando houve a captura do Nicolás Maduro, essas teses indo muito bem na semana que seguiu. Esse tipo de episódio geopolítico, eles não vão ser reduzidos, eles vão aumentar. A gente está entrando num mundo mais fragmentado, em que o direito internacional que ele foi sendo amadurecido no pós-Segunda Guerra Mundial, ele está perdendo o seu papel que a gente tinha antes, está sendo substituído por uma espécie de lei da selva, né? E isso faz com que haja uma desconfiança generalizada de players que antes se viam como aliados. Isso, por si só, já aumenta o nível de investimentos no setor. A OTAN, que antes tinha dificuldade para fazer com que seus membros cumprissem a meta de 2% do PIB investido em gastos militares, agora está vendo que esses players que antes sequer investiam 2% estão correndo para investir 5% do seu PIB em gastos militares, porque não estão mais vendo nos Estados Unidos aquela garantia de defesa que antes ele representava. E isso por si só também é uma tese estrutural que veio para ficar. O Marcos Trujillo, quando vem aqui na Empírico, quando vem no Market Makers, ele sempre fala o seguinte: o ESG dos anos 2000, 2010, que era meio ambiente, né, environment, social and governance, né, social, causas sociais e governança, mudou. É outro ESG, é economia, geopolítica e segurança. E segurança justamente por conta disso, né? Eu não estou falando que a gente está caminhando para uma terceira guerra mundial, não é esse o caso, porque se acontecer também, não importa mais nada, né? Mas o grande ponto aqui é que há uma corrida armamentista, eu não sei para onde ela vai nos levar, mas que ela existe sim, e por si só a tese temática já merece estar na carteira. É uma tese temática, ela é naturalmente um pouco mais arriscada, mais volátil, e os nomes já andaram bastante. Então significa que eles estão propensos a eventualmente uma correção de pessoas que querem realizar lucros. Ainda assim eu entendo que vai ser mais um ano em que essas teses vão atrair recursos. E se elas deram um bom retorno no ano passado, devem continuar dando retorno positivo esse ano, ainda que em menor amplitude. Por isso eu ainda compro esse ETF. Tô contigo. Compro percentual ali da carteira dedicado aos temáticos, né? Eu compro. Eu entendo, Matheus, no longo prazo, assim, eu entendo a tese, mas no curto prazo eu vendo. A gente teve um anúncio ali do Donald Trump recentemente, esse capitalismo trumpiano dele de querer impactar a economia de todas as formas, né? Limitar taxa de juros de cartão, Eu vi. Limitar recompra por ações, e ele está limitando
ali ele está querendo, né, que as empresas de defesa não possam fazer recompra, pagar dividendo, remuneração de executivo. Aham. Eu acho que isso pode gerar um burburinho ali no curto prazo que... Pode ser. Então, neste Mas curto prazo eu vendo. eu entendo, mas esse eu tenho convicção que é taco trade, que não vai conseguir enfrentar o interesse do Pentágono. Não vai. Esse é taco trade, é Trump always chicken out. Tudo pode ser, você pode ter razão, pode ter mais volatilidade no curto prazo, já andou bastante, o pessoal vai ver essas notícias, vão Se você achar... for pensar, talvez se fosse só na Europa, talvez eu compraria. Como vai ser um ETF que tem ambas, né? Tipo, tem empresa europeia, tem empresa americana, eu acho que a volatilidade das empresas americanas, eu acho que vai ser ruim no curto prazo, então nesse momento eu vendo. Tá certo, tudo bem. Justo. Bom, antes da gente passar para a dica cultural da semana, queria reforçar aqui o convite para o Empíricos Wealth Club, link na descrição, clube exclusivo para construir a estratégia para o seu portfólio de investimentos, feita por nós aqui, analistas da Empíricos. Dica cultural da semana, Enzo Pacheco, lança braba. Tem muito tempo que eu não venho aqui, né? Mas eu acabei de assistir Pluribus. Olha Ai, só. muito bom. Mas, assim, Cara, eu acho a gente já meio- foi criticado nos comentários porque recomenda demais Pluribus. foi? Foi. Pô, cara, então Poxa, assim... mas é muito boa, é muito eu boa. gosto. Falou, assim, você só recomenda é que, o que na tá verdade- hypado, não? Como se a pessoa fosse muito criativa. mas, Assista, sim, é bom. assim, é meio, né, diferente. Eu gosto muito do Vince Gilligan, porque pra mim ele fez a melhor série da história que se chama Breaking Bad. Então eu gosto muito da forma É a ali. melhor série de todas, talvez? Cara, Pode ser. Em termos de avaliação, É que Breaking certamente. Bad eu acho também uma parada que gera muito uma discussão assim. Quem gosta, gosta muito, e quem não gosta, não gosta nada. Mas, Eu cara, tô no poucas segundo grupo. séries... pode Eu ser... discordo totalmente poucas você, mas tudo bem. séries você tem uma consciência. Por exemplo, se você vê a avaliação do MDB, poucas séries na história elas conseguem se manter ao longo do tempo. Poucas séries na história elas conseguem manter ao longo do tempo. Breaking Bad não só se mantém, como ela melhora em termos de avaliação ao longo do tempo. Se é difícil já se manter, o que ela consegue, assim, é raríssimo. Talvez só ela, ou dá pra contar em uma mão, as séries conseguiram essa avaliação do público em geral e da crítica especializada. Então, assim, é muito raro que esse cara construiu em Breaking Bad. Ele não conseguiu reproduzir da mesma forma em Better Call Saul, né? É que assim, também já seria mais difícil, mas mesmo assim eu achei uma boa série. Pensando na temática, foi uma bem boa criativo, série. diferente. Exato. Não dá pra... Tá hypado? Tá, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Mas enfim. É. Eu assisti o Agente Secreto também, tá, Matheus? Mas Agente pra mim, Secreto. pra mim, eu ainda estou aqui é melhor. Mas irei torcer da mesma forma pro Oscar. Ganhou aí, inclusive eu antecipei na última que podia ganhar, né? Ganhou. Pode ser. Então, e a minha expectativa Era é uma que campanha forte, a dona Sebastiana seja candidata como coadjuvante. Eu sei que isso é um sonho muito grande Eu pra acho minha que- eu pessoa, acho um stretch aí. mas se isso acontecer, se ela for só indicada, eu acho que já vai ser bom já. Eu acho stretch, mas pode ser. Vamos ver. Matheus, sua dica cultural. Tem um bar novo em São Paulo. Pra quem tá em São Paulo, pra quem conhece ali, né? Fez o logo, Felipe? Experiências, O bar mais alto de São Paulo. 43º andar do Mirante do Vale, que já foi por muitos anos o prédio mais alto de São Paulo. Tá aberto, né, na Praça, né, Pedro Lessa. Né, então, pra quem Qual gosta de bairro? bares... Centro Histórico. Perfeito. Fica do lado do viaduto Santa Efigênia. Para quem está querendo a referência, é o Mirante do Vale, prédio histórico de São Paulo também. Já fomos no Balsa, que fica ali do lado, lembra-se? Verdade. Tem o Efigênia, que fica do outro lado, o Mirante do Vale é aquele prédio atrás. Que tem várias janelas, né, e que fica colorido de noite, enfim. Para quem gosta, né, para quem bebe também, vai de Uber. Então, Não vai dá de pra Uber. pedir cerveja sem álcool aí, a tendência da geração Z. É verdade, tendência geração Z que, inclusive, ano passado, o pacote de ações de consumo da geração Z foi horrível. Terrível, péssimas ações. O consumo de geração Z no ano passado foi muito mal, hein, em 2025. Não foi bem. No mesma dinâmica de custo de vida, né? Que elegeu Mandani, os jovens elegeram Mandani em Nova York, essa pegada, não consumiram. Foi muito mal o pacote de ações de consumo geração Z no ano passado. Agora que tá calor pra caramba, quem tá também em São Paulo, tem 2 passeios, talvez o primeiro eu já tenha recomendado aqui, que é o Horto Florestal de São Paulo, né, aquela pedra gigante lá em cima que você pode ver, etc, bem legal, e alternativamente tem o Parque da Cantareira, tudo norte de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, o Parque da Cantareira ali mais pro lado do Guarulhos, né, em cima, e o outro, enfim, seja como for, natureza, trilha, quem gosta dessas coisas, é uma alternativa aqui, né, é isso.
Pois muito que bem, eu tenho 2 dicas culturais, eu acho que é a primeira vez que eu trago 2 dicas culturais, fique esperto aí esse Matheus Ah, um Plus. parêntese só, o pessoal fala do centro, né? O negócio do centro histórico, né? Tá sendo revitalizado real. Isso está acontecendo a revitalização do centro, não tenha medo. Claro, senão você fica esperto. Mas, Já foi pior. Já foi, nossa, muito pior. Tá melhorando muito e rapidamente. Inclusive, tá tendo já boom imobiliário de novo pela região, né? República já tava chegando agora, inclusive na Praça da Sé. Desculpa cortá-la, é só um parênteses para quem tem medo, né? Posso? Pode, desculpa. Peço perdão. Obrigada. Bom, minha primeira dica cultural é um passeio fitness também, que é a ciclofaixa do Rio Pinheiros. Tá com vários quiosques lá, tá bem legal. Eu gosto muito de bike, né? Gosto muito de pedalar. Mas e Então, o odor ali? Não fica meio... eu tava com medo disso, mas 0, 0, 0. Eu fui de manhã cedinho, num sábado, e não senti nada. Nada, Bom. nada. Eu vejo muita gente andando ali, de fato. E é muito cheio. Mas é cheio de um jeito que dá. E principalmente se for de manhã, assim, no final de semana. Dá, tem quiosque de açaí, tem quiosque de água de coco, tem loja, é bem legal. E minha segunda dica cultural é o filme Família de Aluguel, que eu assisti no cinema. E ele fala sobre um serviço que existe na vida real no Japão, que é você contratar uma pessoa para desempenhar um papel social na sua vida. Nossa, que triste. Então, vou dar um exemplo aqui. Você pode contratar uma pessoa para ser o seu noivo em um casamento. Contratar alguém para fingir que é pai de alguém. E são atores, né? Esse serviço existe no Japão. No filme, é claro, foi amplificado ali, é retratado de uma forma caricata, mas acompanha a vida de um desses atores que presta esse serviço. Eu achei muito interessante, nunca tinha ouvido falar disso, e fui pesquisar depois que realmente existe, enfim, por trás aí tem toda essa trama social, né, do Japão, as regras, normas sociais são muito rígidas na cultura de lá. Então, achei bem interessante o filme. Indico. Show. Boa. Está no cinema. Isso. Está em cartaz nos cinemas. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Obrigada, Mati. Obrigada, Enzo, pela primeira participação do ano. Desejo a todos um excelente final de semana e até o próximo episódio. Um abraço. Até mais, pessoal. Valeu.